Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Praça do Almada, edição para este sábado e domingo. Já sabe, na rádio sempre ao meio-dia, ao sábado e domingo, e com a repetição às 7 da tarde também na Onda Viva. Pode ver o vídeo do programa de hoje na Onda Viva TV, a partir de amanhã. Basta aceder a radioondaviva.pt, na secção Praça do Almada está disponível o vídeo com as minhas convidadas de hoje. E hoje vamos falar das mulheres do Varzim. São senhoras que convidamos para estarem aqui presentes porque vão ser homenageadas pelo Varzim, duas por receberem o distintivo de 50 anos de sócio e uma por receber de 25 anos. Mas o que levou estas senhoras agora, meninas na altura, a irem para o Varzim? O que motivou? Porque iam à bola, já que se dizia que o desporto e o futebol era só para homens, mas hoje vamos perceber porque é que estas três senhoras andaram atrás do Varzim por vários campos deste país. Agradeço a presença de Maria Rosália Lima Pereira, Maria Emília Oliveira e Maria Augusta Graça. Vamos começar por Maria Emília Oliveira. Como é que chegou a sócia do Varzim? Olha, cheguei a sócia porque no ano em que eu me inscrevi, portanto... Que idade é que tinha na altura? 20 e picos anos, 22, 23. O Varzim era um sonho, portanto, todas as pessoas queriam ir ao Varzim, assistir aos jogos com os meus irmãos e inscrevi-me como sócia. E a partir daí continuei. E a acompanhar o Varzim naqueles tempos áureos em que o Varzim era um clube de bairrismo. Nessa altura estava nos regionais. Estava nos regionais, depois passou na terceira divisão. Nesse ano em que ele esteve na terceira divisão, passou para a segunda, onde só esteve um ano. Nós acompanhávamos sempre por todo lado. Portanto, eu tinha os meus compadres, e era minha mãe, minha irmã e os meus compadres, que também era sócio do senhor e simpatizante também do Varzim, então acompanhávamos por todo lado. Onde o Varzim ia, nós lá estávamos. Recordo-me de Vila Real, que nunca mais me esqueci, o Calvário, que era o Calvário, era o a deslocação até lá, não era? E lá eles, durante o dia do jogo, andavam com carrinhas, com alto-falantes, e a convidar toda a população de Vila Real para ir ao Calvário. Era assim, o Calvário, todos ao Calvário. O Calvário era o sítio onde ficava, não sei se ainda é mesmo, o campo de futebol. E aquilo foi um jogo... Pronto, de muita emoção, com muita gente. No final aquilo eram almofadas pelos ares, foi uma coisa que marcou bem esse dia. E como essa, muitos mais. Depois daí continuei Vamos já falar de mais peripécias e mais experiências. Eu recordo que a convidada que acabou de falar, Maria Emília Oliveira, faz 50 anos de sócia do Varzim, e temos aqui outra 50 anos na área também, como sócia do Varzim, que é a Maria Rosália Lima Pereira. Dona Maria Rosália, obrigado também por ter vindo. Como é que chegou a sócia do Varzim? Porquê é que se alistou? Ou alistaram-na? Porque na minha casa falávamos sempre de futebol. À mesa éramos muita gente e tudo falava de futebol. Os meus irmãos jogavam futebol. O meu pai foi guarda-redes de suporte da Paula. E claro, começámos a ir ao futebol, o bichinho começou a entrar cá dentro. Nessa altura o pai foi guarda-redes, mas já não havia o suporte da Póvoa. Já tinha fundido, já tinha dado origem ao Varzim. E disse, ainda tenho lá fotografias dele do suporte da Póvoa. E o bichinho foi começando a entrar, e aos domingos era sagrado. Ia-se à missa, fazia-se comer, e às 3 horas já estávamos tudo preparado para já estar no campo do Varzim. Para ver o futebol. Os domingos eram passados assim. Quando o Varzim ia fora, lá íamos nós para... Também acompanhavam o Varzim a todo lado? O Varzim a todo lado, para todo lado. E na altura, quando entrou para a sócia, foi por gostar ou porque foi atrás, digamos, do resto da família? Não, porque eu gostava de futebol e gostava de ver, e ainda hoje gosto de ver futebol. Ainda vê, ainda acompanha, mas ainda vai ao Varzim? Não, já não vou, desde que o meu marido faleceu. Deixa de ir ao Varzim. Foi ano passado, 2 vezes, quando foi os dois últimos jogos de subida, exatamente. Depois fiquei muito triste e até posso dizer que chorei um bocado, mas já passou. Aliviou as mágoas. Mas vamos já falar também sobre essas emoções que o Varzim provoca em quem é sócio. Maria Augusta Graça, sócia com 25 anos,
Como é que foi para o Varzim? Foi para o Varzim porque gostava do Varzim. E depois casei e então o meu marido, doente do Varzim, levou-me para lá. E a partir daí foi ver os jogos todos? Sempre. Eu não vou, há uns 5 anos que não vou porque tive o meu problema de cancro da mama e não tinha posição de estar lá. Mas sempre, para todo lado com o Varzim. Uhum. Olha, gosto muito do Varzim, vivo o Varzim e vivo a Póvoa do Varzim e digo-lhe, doutor, que sinto muita tristeza do Varzim estar nesta situação. Gostava que ele estivesse na primeira divisão para recebermos os clubes todos, por exemplo, o Sport, o Benfica, o seu Sporting. Ora, nem mais. Mas sinto desgosto, que gostava que o Varzim estivesse na primeira divisão. E nós temos uma terra que merecia não estar na primeira divisão. Uhum. Acha que a terra ajuda o clube? Ajuda. Eu acho que sim. Um clube na primeira divisão, eu acho que sim. Mas neste momento está um bocado de costas voltadas. Sim. Claro, também a situação, o buraco do ozono, não é? E a troika, não é? Há por todo lado há que ver. Mas eu acho que quando o Varzim estava na primeira divisão, que aos fins de semana a Póvoa era outra. Porque recebia gente de fora. Recebia gente de fora, eram excursões, uns traziam os seus carros particulares, vinham ver o Varzim, vinham à Póvoa, muitos até nem iam ver o Varzim, iam os maridos e as mulheres ficavam a passear no Passeio Alegre, na Junqueira, por ali fora. Isso era assim. Diga-me, ainda voltando ao seu início, ou quando chegou ao Varzim, quando chegou para a sócia e foi ver os primeiros jogos, o que é que sentia ao ver o jogo? O que é que gostava? Vibrava com o Varzim? Puxava pelos jogadores? Viva o Varzim! Ai, fim do mundo que é. Nós éramos assim. Porque eu morava na Rua Trás Quintais, e havia Rua Trás Quintais, Rua dos Ferreiros, e os jogadores que vinham de Lisboa ou de outros lugares vinham ali morar para uma casa pegada à minha. Portanto, eu conheci o Artur Garcia, conheci o Jorge Gomes, conheci o Salvador, e havia outro também. O Salvador depois ficou a ser meu vizinho. Naquela casa os jogadores vinham, casavam na Póvoa e já não saíam de cá. E já não saíam da Póvoa. Quanto? Todo o jogador que viesse para a Póvoa arranjava uma namorada poveira, era sagrada, era com uma ratoeira a pegar no rato. E diga-me, se o futebol era dizia-se, ainda agora se diz, o futebol não é para meninas. Se o futebol se dizia que era um desporto dos homens, o que é que você andava a fazer no meio dos homens? Eu sei, no futebol. Andava no meio das mulheres também. Eu sei, não, mas porque é que vocês mulheres... E eu só mesmo por paixão, pelo clube. Ai, o meu Varzinho do meu coração vai subir para a primeira divisão. Ainda se lembra de alguns cantos? Diga mais um ou dois, se lembrar. Ou então mais à frente, se quiser. Ai, o meu Varzinho do meu coração, conseguiste entrar para a primeira divisão. Ai, o meu Varzinho, jogastes para a frente, assim acabaste com um pio a muita gente. Assim acabou o pio a quem era varzimista, quando tu foste jogar ao Braga e ao Boa Vista, Varzim Sport Clube, és o grande campeão. Por isso mesmo subistes para a primeira divisão. Ai, o meu Varzinho do meu coração. Maria Mila, lembra-se dessas? Já não se lembra dessas canções. Não, porque não cantava. Eu ia mais, pronto, assistir e gostava. Ainda hoje gosto de futebol. E costuma ir assistir também? Agora já não. Já há um tempo que não vou, uma vez por ano é que lá vou. Mas antes ia sempre. Não faltava um jogo. Uhum. Domingo sem o futebol não era domingo. Não era domingo. E o Varzim, como aqui já foi dito, que a Póvoa precisa de um Varzim na primeira divisão ou no Varzim forte, também concorda com isso? Que a Póvoa cresceria mais e teria mais dinamismo se tivesse o Varzim na primeira divisão? Eu acho que sim. Embora também por conversas que tinha na altura com elementos que faziam parte da direção do Varzim, o Varzim quando esteve na primeira divisão, acho que não foi muito acompanhado pelas pessoas que beneficiavam dessa permanência ou desse estar na primeira divisão, porque as pessoas vinham de fora
Póvoa era conhecida pelo Varzim, e daí aquela interpretação e do nome que dão Póvoa do Varzim, que nós dizemos, não é do, é de. O Varzim é que é da Póvoa. O Varzim é que é da Póvoa, não é a Póvoa do Varzim. Mas as pessoas, foi o Varzim que fez, portanto, chegar a essa confusão. E as pessoas vinham de fora, de Lisboa e tudo mais. E estavam aqui e davam, portanto, movimento ao turismo, às receitas aos restaurantes, hotéis e tudo, porque os que vinham de fora ficavam alojados, outros pelo menos vinham de manhã e iam à noite aos cafés e aos restaurantes, e o Varzim não teve esse apoio dos poveiros que beneficiaram dessa fase em que ele estava na primeira divisão. Quer dizer que viraram um pouco as costas ao Varzim? As costas ao Varzim, foi pena. Em que década é que estamos a falar disso? Quando o Varzim esteve na primeira divisão, portanto... Aquilo era um sonho, não é? Qual era o clube que mais gostava de ver aqui na Póvoa, o que acompanhava o Varzim que gostasse de ver ao campo do adversário? Era o meu Porto. Mas quando o Porto jogava na Póvoa, jogava com o Varzim, eu era pelo Varzim, não era pelo Porto. É, Varzinha também. Isso era. Só tirávamos já do programa. Mas, e até ficava bastante, que aconteceu algumas vezes, por exemplo, coitado, já faleceu esse senhor num acidente, que era benfiquista, e numa das vezes das jogadas do Benfica, das deslocações do Benfica ao Varzim, ele não era varzinista. E, no entanto, era um doente varzinista que nos outros dias ele fazia tudo pelo Varzim. E quando vinha ao Benfica, mudava. E eu irritava-me aquilo. Ele estava na bancada perto de nós e disse assim, mas então, poveirismo, que varzinista é aquele? Neste momento, devia ser pelo Varzim, mas não, era pelo Benfica. Não, mas eu fui sempre e sou uma adepta do Porto. Assim. Mas gostava de... E quando então o Varzim ia ao Porto, eu não faltava. E diga-me, na bancada teve passou por alguns momentos de aflição, desaguisados, com adeptos de outros clubes? Não, nunca. E posso dizer, estava o Varzim, salvo erro, era na terceira divisão, foi jogar com o Lessa, e eu fui ao Lessa. Cheguei lá, e então naquilo havia, não sei se não devia ser só fama de que aquelas pessoas ali do Lessa que eram terríveis, os adeptos. E eu fui, e devo dizer que fui com a minha falecida mãe, que ela também era muito varzinista, e fomos as duas. E quando cheguei, como já estava a começar o jogo, compramos o bilhete, e quando dou conta eu estava na parte da assistência do Lessa. E eu, ai meu Deus, onde é que nós nos metemos? No inimigo. Evidentemente. Mas não, nada. Também, quando o Varzim marcava... Eu tinha que dar assim um bocadinho de dar e de manifestação. Mas não, fui sempre bem acolhida e eles não ligaram. Olhavam quando era aqui, olha, Varzinho, eles olhavam, mas não me disseram nada. Deixa-me perguntar também... Foi um bocadinho arriscado. Deixa-me perguntar às outras senhoras aqui, Dona Maria Rosália, também teve algum desaguisado na bancada, que se lembra, ou correu sempre tudo bem? Ui, doutor, e se fosse falar... Conte um ou dois? Vou contar um que já tenho contado muitas vezes ao meu filho, quer dizer, nós tínhamos o cativo, estávamos no nosso cativo e começou a chover e era um jogo com o Belenenses e não sei porquê esse dia o estádio estava cheio e então começou pelos alto-falantes a pedirem para os sócios do Varzim se porem a pé para caber mais gente. Ora, um senhor sobe as escadas por ali acima e vem-se pôr mesmo... Eu já estava em pé na minha cadeira e veio-se pôr mesmo em frente a mim. E depois eu tinha que andar assim a ver o futebol. E disse, olha, por favor, vá para ali, para as escadas, porque eu quero ver o futebol. Diz-me ele, se não está bem, vá a senhora para as escadas. Aí é isso. Quando assim, a coisa dizia ele, pum, para os outros que estavam à frente, que estavam atrás à frente dele... arrumar-se e ele caiu para ali abaixo. Não se aleijou? Ai, não sei, se ele se aleijou também não foi atrás dele. Ele não apareceu mais no local. Não resolveu o assunto. Olha, e fora do campo? Alguma vez teve... Fora do campo não, fora da Póvoa? Fora da Póvoa teve uma vez coisa em Braga, que fomos lá ver o futebol e eu estava sozinha, eu e o meu marido e os meus filhos.
E jogava nesse ano o Rui Barros, estava o Barzinho. No Barzinho do Rui Barros. Numa posição muito boa. E jogava. Era o nosso menino. E jogava o Kim, Kim brasileiro, que por jeito está casado na Póvoa. Tá. E jogava a defesa do Barzinho, defesa central do Barzinho. E estava a fazer um frete que eu disse assim: ai, o Barzinho está a fazer um frete, porque o Braga precisava para não descer. O Barzinho está a fazer nitidamente um frete. E os indivíduos que estavam abaixo de nós, que nós estávamos sozinhos assim, e estavam os indivíduos abaixo de nós. Ai, há pessoas que sabem ver futebol pelo. Não digo o nome, não vale a pena. E eu calei-me. Calámos-nos, disse para o meu marido: não fales. Pronto, que nós calámos-nos. Na seguir veio o Braga aqui à Póvoa. Nós estávamos no nosso cativo e o camarote do visitante, do visitante era por cima. Era mesmo por cima. Estavam lá eles houve um defesa do Barzinho que entrou mais ríspido e o coisa caiu, o jogador do Braga caiu. E ele, cavalo, seu touro, não sei o quê, vai para a tourada, não sei o quê. O meu marido virou-se para trás e disse assim: eu vou lá. O senhor está aqui a ver futebol no estádio do Barzinho. E eu fui a Braga e mandaram-me calar e me disseram-me coisas que eu não quis ouvir. E por isso o senhor. Ai, ele não tem mais nada, olha. Suaco. Foi para o que deu. Então, deu um empurrão. Deu uns empurrões. Mas não se aleijou ninguém ou aleijou-se? Ele desapareceu lá do camarote, nunca mais apareceu. Lá. Ainda estão à procura dele hoje. Até disseram que depois ele pertencia lá à direção, não sei o quê. Um senhor lá do Braga, foi bem dado. Eu tenho a mania. Mas éramos muito insultados pelos de Guimarães e pelos de Braga. O Braga e o Guimarães eram os piores adeptos para aqui na Póvoa? E os do Rio Ave. Olha, doutor, vou-lhe dizer uma coisa: o Rio Ave, nem de morte eu quero ver esse clube. Não é que não gosto da Vila, não gosto nem é de dizer que não gosto dos jogadores, não gosto do Rio Ave, pronto, não gosto. É por ser rival do Barzinho, por ter sido rival do Barzinho, não? Foi sempre rival. E era aí, eu trabalhei na Maconde e havia miúdas raparigas do Rio Ave, eu para a beira do Barzinho. Eles chamavam-nos sardinheiros, como era? Chamavam-nos como polacos. E vocês eles? Marroquinos. Fui no mundo. Ainda hoje eu moro em Vila do Conde. À segunda-feira. O meu marido era Vila Condense. E ele gostava do Rio Ave? Ele era sócio do Rio Ave. E eu fazia a minha pregação, que pagava porque sou bem educada, pagava. Mas quando o homem vinha receber, eu ouvia. E dizia logo assim: ainda foi há tão pouco tempo, o princípio do ano, vocês já aqui a receber. Estava depressa. Pronto, aquilo lá, mas eu pagava. Agora, do clube do Rio Ave, eu nem gosto de ouvir falar nele. Eu vou ver o Barzinho com o Rio Ave, ou ia ver o Barzinho com o Rio Ave. E aquilo era uma... Só olhava para um dos campos. Não, é um desgosto muito grande o Barzinho jogar com o Rio Ave. Agora era mau. Agora era mau. Mas Maria Augusto, há bocado estava a dizer que as claques mais ferrenhas e que mais luta davam cá, e mesmo luta, eram Braga, Guimarães e Rio Ave. Mas porquê? Teve alguns... Traziam cães e gatos dos de Guimarães, eu nunca me esqueço, eu era pequena e lembro-me. Trazer os cães e os gatos, punham debaixo dos braços e viravam assim o rabo dos gatos para nós. Peixeiros, sardinheiros, e soltavam-nos do período. Depois nós tínhamos pessoas... E vocês o que é que lhes chamavam? Nós chamávamos muitas coisas, tipo, não vale a pena dizer. Coisas assim, é feio. Éramos muito bem educados. O normal das claques. Muito bem educados. Cada um estava no seu lugar. Uns de um lado, outros do outro. Mas eles provocavam-nos. Coisas bem educadas. Mas também a gente sabia responder à letra. E eles eram mal criados, mas nós também não ficávamos. E quando era lá? Também respondia à letra ou quando ia a Guimarães? Fora nunca fui. Nunca ia. Não, só fui uma vez ver o Braga. Ver o Barzinho com o Braga. Mas nunca foi assim fora, não ia.
Eu ia toda a parte. E lá, e como é que quando a claque fazia barulho, metia a viola ao saco e ficava à espera, não era? Não, mas Rosália. não tinha Não, a gente sentava sempre para Para o lado do Varzinho. o lado do barzinho, depois estávamos sempre com as costas forradas, nunca nós nunca íamos abaixo, Deus me livre, isso nem. Maria Emília, vou fazer outra ronda pelas 3 convidadas. Recordo que estas senhoras que estão à conversa comigo esta tarde vão ser agraciadas pelo Varzim Sport Clube na próxima semana, ou no jantar que o Varzim vai realizar, ou então no jogo que o Varzim vai ter em casa. Vão receber 2 delas o emblema dos 50 anos de sócia, a Dona Rosália Lima Pereira e a Dona Maria Emília Oliveira, e de 25 anos a Maria Augusta Graça. Maria Emília Oliveira, voltava a colocar-lhe uma questão, que é: qual a maior alegria que o Varzim lhe deu enquanto sócia, e o que é que essa cabeça recorda neste momento? Olha, e quando o Varzim subiu à primeira divisão, foi uma loucura. A primeira vez. Na primeira vez. Foi uma loucura. Porque ele só esteve na segunda divisão um ano. Um ano foi. E veio da terceira para a segunda e sempre a subir. Aquilo foi E ganhou ele lá na cidade. Exato. Esse foi o ano. Aquele treinador do Sr. Pérez É. devia ser eterno. Eu lamento, mas na próxima sexta-feira não vou poder ir receber pessoalmente o emblema. Pois. Porque é um fim de semana que eu estou fora num encontro nacional dos meus colegas. Minha associação de técnicos administrativos, e ele embaixo no Alentejo. Nem no jogo. E depois vão arranjar um jogo pretexto para lhe dar. Não, veio um meu irmão receber o meu nome. Porque nem no domingo estou, no jantar vou na sexta, sábado e domingo. Portanto, só chego no domingo à noite. Vamos voltar a essa memória positiva que tem do Varzim da subida à primeira divisão. Como é que no campo, naturalmente, com quem era o adversário? Lembras-te do último jogo? Já nem se lembra, o que interessa é que subiu a divisão, exatamente. Que festa, o que é que fizeram na festa? Foi no estádio, fora do estádio? Foi no Conta-nos estádio, como é que foi. Fora do estádio, foi a vir até à Praça do Almada. Aquilo era uma loucura. O último jogo do Varzim, quando subiu à primeira divisão, foi fora. Agora eu não me lembro onde foi. Porque eu lembro-me que nós estávamos isso aí foi da terceira para a segunda. Nós estávamos na janela, só onde morava o meu pai, onde nós morávamos, e estávamos na janela a vir a caravana, porque nós, depois, quem era varzinista ia todo, que era para passar a Vila do Conde, encher a Vila do Conde, que era para passar forte em Vila do Conde. E eles faziam igual quando era barriga a subir. A Dona Rosália, a família era toda a Lima Pereira, pois, sabe, toda do Varzim, portanto aquilo era... Claro, era Varzim. Varzim. Dona Rosália, qual foi o momento então mais gostoso que tem de memória que o Varzim lhe deu nestes 50 anos? Aquele que dizia assim: este nunca mais se apaga. Deu-me muitos, deu-me... Sei lá, quando ele subiu, deu-me tantas alegrias, que agora quando foi que aconteceu isto de dizer que ia acabar, foi a minha maior tristeza, que nem... Como é que soube? Enfim. Como é que soube? A senhora também fica comovida ao falar na possibilidade do Varzim terminar. Nem me falo nisso, eu acho que vai terminar. Não, acho que não. Nem era eu que lhe dizer isso, acho que não. Temos toda esperança que haja homens. Peguem no Varzim. Maria Augusta, qual foi a maior alegria que o Varzim lhe deu? Quando ele ia para a primeira divisão. Nessa... Ai, o meu telemóvel. Não atendo. E aí como é que festejaram nessa altura? Na rua. Não, Tudo vestido de preto e branco, capacetes na cabeça, era bandeiras, era tudo, cada um, estava tudo a oferecer, as pessoas ofereciam, quer dizer, abraços, a gente, outros bebiam, bêbados, o meu Varzim. Nesse domingo fizemos a chegada do Varzim à primeira divisão na Praça do Almada. Não é? Foi aquela festa e tudo. E depois, no domingo seguinte, é que fizemos a grande festa do Varzim. Depois foi no estádio do Varzim, aquilo, as ruas todas engalanadas, as janelas com redes e com escudos do Varzim. Isso foi no ano em que subiu aquelas 3 divisões em 2 anos. Aquilo era uma loucura. Aquilo aqui na Póvoa só se falava nisso. Quem punha a janela mais bonita, mas fazia-se camisolas à pressa e tudo para vir
E agora, qual o jogador que mais a marcou? Quais 2, 3 jogadores que do tempo em que via o futebol a marcaram e porquê? Eu já não me lembro dele. Vou-lhe dizer que aquele dia. Quero? Só não lhe perguntava. Tenho que dizer que era a minha família. A família, exatamente, mas diga, exatamente. O meu primo António Lima Pereira. O António, sim. Tive o sobrinho também a jogar. Também se chamava Lima Pereira. Também Lima Pereira, sim. Também jogou no Bartim. Mas tem muitos. Olha, marcou-me muito também a morte do Rico. Sim. Que morreu num treino. Foi também esse foi. Isso também marcou muito no Bartim. E treinadores? Já disse há bocado o Pérez. O Pérez, o pai do Mourinho. Sim, o Félix Mourinho, o Pedroso. O Zé Maria Pedroso. O Meirinho. O Meirinho. Que eu vou contar uma também, que o Meirinho foi daqui da Póvoa, foi para os Salgueiros. E nesse ano o Salgueiros estava na mesma divisão, na segunda divisão que o Bardim. Só que o Bardim ia subir da divisão para a primeira e o Meirinho estava a treinar o Salgueiros e o Salgueiros não subia. E nós então fizemos uma faixa muito grande que pusemos na bancada. Meirinho, deixa-te de ilusões, o Bardim já tem faixa de campeões. Ainda tenho fotografias disso lá em casa e tudo. Eu podia ter trazido. Mas... Pois podia, mostrava-nos. Olha, mas e o treinador então, foram esses treinadores que o marcaram? O Berna também foi um bom treinador. Ou um treinador espanhol que veio cantar aqui à Póvoa. Também ficou aqui na Póvoa. Foi, casou aqui na Póvoa. Maria Augusta, e assim, quais os jogadores assim que se lembra que gostava de ver jogar e que se falava na altura? O Salvador. Sim, também. O Beijo, aquele. E o Noé. O Noé, Poveiro. O Kim, o Otávio. O irmão, também um grande jogador. O Jorge, que era tudo família. Ainda são meus parentes eles. E quem mais? E treinadores? Treinador, e eu assim mais coisa que me lembro verdadeiramente assim, que já era mais crescida, era o Meirinho. Também viveu ali à minha beira. Havia um jogador que marcava sempre muitos golos ao Sporting, que era o Valdemar. Ele corria muito e o Sporting sempre cá vinha ao seu Sporting e esse já não fala. Mas não vale a pena, porque eu neste momento estou a falar no Barzinho. O que conta hoje é o Barzinho, exatamente. Também tivemos o Fernando. O Fernando, que não sei se vos lembrar. Está no o Fernando. O Setúbal. Eu fui madrinha do casamento dele. Que era muito amigo do Manuel Vaz. E o meu pai foi o Manuel Vaz que casou. O meu pai foi padrinho e eu fui madrinha. Fernando Ferreira. Não, Fernando Ferreira é o jogador. Não era Fernando Martins. O Fernando Ferreira era o outro que morava na rua. Na rua Pereira Azurara. Que era conhecido pelo Vassoura. Não era? Outro ainda. Que era filho de um guarda fiscal. Era filho de um guarda fiscal. Eu já não sou desse tempo, por isso é que eu não tenho. Eu podia ter trazido o livro do Barzinho. Maria Emília Oliveira, diga-me os jogadores que se lembra que acha. Olha, eu achava muito engraçado era o Sidónio. Era a correr para trás, que ele corria de costas tão depressa como os outros corriam para a frente. E eu achava-lhe uma piada, ele vinha de uma ponta de um campo ao outro a correr de costas. E esse também marcou. O Benj, também, que foi um grande guarda-redes. Ainda há dias falamos, estava a ver o futebol, não sei se era o Real Madrid, se foi agora o Barcelona, em que o guarda-redes deu um chute à bola que foi ter ou outra baliza. E o Benjo fez uma vez essa. Marcou o golo na baliza do adversário. Aqui no Barzinho. Sim. Portanto, esse foi um que marcou. Até o Washington também era um jogador muito educado e ainda hoje é uma pessoa muito correta, muito educada. E os filhos todos? Também, e os filhos jogadores, mas era de uma educação, via-se, pronto, não era daquelas coisas. Outro também que eu achava muito engraçado nessa época era o João Pinto, que era um jogador baixinho, que cada vez que marcava um golo ele dava 2 saltos, salto duplo no ar. Não sei se vocês se recordam, ele é baixinho, no tempo do Sidónio. Não me lembro também do Horácio. Também o Horácio. O ponta esquerda. Sim, o Horácio. Era o número 11. Mas eu achava engraçado era aquele salto. Hoje faz o Serrano. Mas ele, cada vez que marcasse um golo, ele lá dava o salto duplo no ar. Agora tínhamos um jogador aqui na Póvoa que era. Esse aí era fora de série. Posso falar? Pode, senhor. Fale sempre. Esse aí era fora de série.
é que era o Soares, era alto, e também era ponta esquerda. E esse aí ia com a bola, levava a bola, driblava tudo e no fim driblava a baliza e tirava a bola por fora. O Marques também. foi. O Marques também foi. Mas esse aí eu não queria que ouvisse isso. Esse aí era muito preguiçoso. Esse só jogava quando queria. Não, havia. Todos têm. E esse só jogava quando ele queria. Mas esses jogadores que nós acabamos agora de falar era com garra. Pois. Nós tínhamos o Kim, Era a tal mística que o Varzinho transmitia Tinha. para a equipa. O Kim. o Jorge e tu. o Jorge, o Otávio e as poveiros, mas poveiros de gema, poveirinhos, filhos de pescador, neto de pescador, e esses aí até farravam na língua. Quando a gente os via eles a falar na língua, nós lá vai ele, vai marcar, marcou. Era o fim do mundo quando ele. Parecia que vinha tudo por ali abaixo, criatura, nem tem explicação. Era muito bonito. Não é como hoje. Era muita. Como quer dizer? Era um amor que nós tínhamos muito forte ao Varzinho. Nós E os vivíamos jogadores tinham essa raça que diz? Agora têm essa raça que diz que tinham lá. Não, agora não tem. Agora eles não ficam com a camada jovem, eles vendem-nos logo, estão com a corda na garganta, vendem-nos logo. Não Vendem como franguinhos do aviário logo, antes de serem galitos, não é? Mas também tivemos o Rubem, também que era filho daquele senhor Meio campista que veio do Belenenses. Também era um bom jogador. quer dizer, de momento já não me O lembro Nunes assim Pinto, quem? Epá, Marco Aurélio, também um alto, Sim. que era médio. Que chegou aí para o Porto, salvo erro. Parece que foi Para o bom. Porto. Deixem-me ainda colocar outra questão, que é relativamente. E quando o Varzinho descia? Esta gente só está a falar em alegrias. E quando Dona Rosália, eu há um bocadinho quase que lhe vi as lágrimas quando falou da situação do Varzinho. Mas quando o Varzinho descia, como é que era vivido aquele momento a seguir? Havia jantar nesse dia, jantava-se o dia a seguir, aquela semana. O que é que conte-me lá, puxe lá pelas suas memórias para ver como é que funcionava o seu dia a dia num dia de descida. Andávamos desorientados. Para mim, ficava desorientada. Não havia nem nada. de comer e a Paula, mas eu não Nem- queria saber de nada. Triste, chorávamos, esgatanhávamos todas. Jogatinha, não, mas Assim, ficava assim. e eu tinha. Diga. Fui eu que ficávamos com uma tristeza da morte. Isso aí nem penso. É? Deus me livre. E o momento atual do Varzinho leva a uma tristeza igual ou acha que isto pode dar a volta? Eu estou com esperança. Estou com esperança porque, quer dizer, eu fui ver umas poucas vezes o Varzinho, o Alexandre jogava com garra. E ele está à frente, e ele dá a cara. Ainda no outro dia, quando foi com o coisa do sindicato lá por aquele brasileiro lá que esteve aí, ele deu a cara lá, ao menos falou na E desmentiu, rádio, exatamente, sim, desmentiu é verdade. tudo. Não sei, eu tenho uma esperança. Se eles têm pago alguma coisa, se eles fizeram um acordo com o Estado. Porque agora vamos lá ver. Eles, quando o como é que se chama? O Dentinho Castro. o Lopes de Castro deixou de pagar o PEC, estava o Varzinho no auge, estava ou não estava, tinha aqueles pontos todos de avanço e não sei o que mais. Se ele nessa altura tem feito, como é que eu vou dizer, tem feito uma Assembleia Geral, de certeza que o pessoal, da maneira que estava com aquela alegria do Varzinho subir e não sei o que mais, ele arranjava o dinheiro. Só que ele não, ele fechou-se, deixou que os outros vinham. Nunca mais. Quando ele se lembrou de fazer a Assembleia Geral, nunca mais segurou naquilo, que não segurava. Não segurava. E foi por isso que o Varzinho lá foi. E para mim, estes últimos presidentes, que me perdoem, mas foi a desgraça do Varzinho. Porque Estes últimos quais? Para si, quais foram os piores e os melhores presidentes que o Varzinho teve? Para eleger os melhores presidentes, e tinha que ir assim o Manuel Braz, o Dr. Armindo Graça, o Dr. Armindo Graça,
o doutor Nunes Guerreiro, o Lídio Marques, o Lídio Marques agora. E eu tinha outro, aquele que era professor na escola comercial. O Fernandes, o professor Fernandes. Não era esse. O doutor. Bem, não me lembro agora o nome. E os piores? Ou o pior? Eu acho que o último, como é que se chama? O Dentinho, o Lopes Castro e o outro. Esses aí, quando se começou a falar na venda do terreno, começaram a ver aquele dinheiro todo, a ver aquela coisa. Começaram a meter-se em altas cavalarias e jogar com aquilo que valia, que era para sempre, e pronto. E foi a desgraça do Varzinho. Para mim, foi assim. Maria Augusta, quais são faço-lhe a mesma questão dos presidentes que se lembra que teve melhor? Para mim, foi o Dr. Manuel Vaz, achei ele. E havia outro também que não sei se era um irmão do Dr. Afonso Fernandes. João Fernandes. Também foi João Fernandes. um senhor. Gostei também muito do. E esse teve 2 vezes no clube, teve na primeira fase, depois teve mais à frente. Lídio Marques, também achei que era uma pessoa muito competente. O Dr. Armando Faria. Também. E o pior? O pior é o que está agora, tudo. Está tudo mal. Dos anos para cá, quem está lá, ou quem esteve lá, está mal. Lopes de Castro, Luís Oliveira e... não vamos falar mais nada. Olha, e agora outra questão que é, quando o Varzinho descia, a mesma questão que fiz há pouco, qual era o sentir Tristeza. lá em casa? Tinha-nos muita tristeza. Porque, como eu já acabei de dizer, ali na minha rua, desde o Correio até a Senhora da Lapa, da Igreja da Lapa, aliás, que esta senhora na travessa 31 de janeiro, sabia? Nós ali, os vizinhos, juntávamos todos. Um chorava, o outro, não, vamos para o ano, se Deus quiser, vamos subir. Quer dizer, a gente, ao mesmo tempo que chorava, vinha uma alma boa que dizia, para o ano, já estamos outra vez na primeira divisão, temos cá, vamos ter cá. Mas era muita tristeza. Como é que encarava o dia de trabalho a seguir? Isto era ao domingo do jogo, normalmente, à tarde? Ai, barulho. Era sempre barulho, por causa das do Rio Ave, que se pegavam convosco. Contentes por nós descermos. E quem tinha assim o sanguinho e depois eles faziam do Rio Ave. Fazia o caixoeiros. E faziam o cortejo, vocês iam. E quando o Rio Ave descia, iam lá fazer o cortejo não também? Não, íamos fazer nada lá. Os do Rio Ave chegaram a pôr um caixão pelo Rio abaixo. Não. O Pontes chegou a pôr um caixão pelo Rio abaixo, que era o enterro do Varzinho. Ora bem que eu tenho aqui. Enquanto procura, vou à Dona Maria Mila Oliveira. Recorde-me então também como é que era o dia depois de uma derrota ou quando descia a divisão. Eu era um bocadinho mais comedida e nós também, portanto, ficava-se triste, não há dúvida nenhuma. Mas jantava-se, fazia a vida normal. Sim. Claro, sem tanto apetite. Não havia aquela alegria, mas tínhamos que nos conter. E quais foram os presidentes que achou melhores e o pior? Pior, não sei, foram vários. Hoje lembro-me do Dr. Guerreiro, Dr. Manuel Vaz. Nos bons, está a dizer. Do Lídio Marques. O Lídio Marques fez uma grande obra no Varzinho. Agora assim, dos meus não sei porque eu não é. O original está aqui. Diga, Dona Maria. Não acompanhei muito, pronto, mas não posso. Aí não posso dizer se a culpa foi deles, se foi da falta de apoio. Que é de lamentar, o Varzinho ter descido e ter ficado agora nesta situação, isso foi uma tristeza muito grande. Acho que nenhum poveiro ficou contente. E acha que isto pode reverter? Eu acho que nós, embora já tenhamos perdido aqueles varzinistas de gema grandes, como havia aquela família da Santos Graça, o Dr. Armando Faria e assim, mas ainda há varzinistas de gema também. E, portanto, eu acho que não devem deixar, e a prova é que apareceu agora, que eu nem conheço quem é o novo presidente, mas apareceu uma pessoa que não teve medo e assumiu, e espero que tenha o apoio necessário para conseguir segurar o Varzinho e não o deixar acabar. E lembra-se de quando passou de se jogar nos pelados e passou a jogar sem relevado?
O que é que sentiram enquanto adeptos? Sentia-se uma subida, quer dizer, naquela altura era uma coisa muito importante. Ter o Varzinho e a O Póvoa. futebol era outro espetáculo também. Era uma coisa de mais chique. Sim, e não só chique, mas com outro nível Da categoria. Pronto, e isso dava também um bocadinho de vaidade. Deixa-me ver, a Dona Rosália foi aqui ao saco. A E o Dona que é que Rosália trouxe? que sabe muita O que é que coisa, trouxe, porque Dona a Rosália? família dela é que Pois. Esta senhora tem muito conhecimento das família. Isto aqui foi um enterro que esse senhor Pontes de Vila do Conde fez ao Bardim e andou a distribuir. O que é que lê? Com aquele leia. O que é que lê? É assim. Para assinalar a passagem do 7º dia, vimos convidar-te a vender muito do teu equipamento, já que na 2ª divisão não terás necessidade de tanto. Como a do conhecimento geral, não se tornará necessário, nos próximos anos, um campo relevado. E por sabermos que estáis um tanto ou quanto aflitos, 16.000 notas de quilo são muito dinheiro. Porque não entregais o relevado a uma agência de leilões? Sempre vinha algum. Não queríamos dizer com isto que abandoneis os retângulos, só que, pelado por pelado, mais valerá a arena da Praça de Touros, onde, no ano transato, ninguém correu, e estará na vossa mão dar-lhe um pouco de vida. Descansa em paz dos pelados. Os da Vila. Isso era os Como Vila é que a do Conde. gente pode querer ver as pessoas? Como é que a Dona Rosália, depois de receber esse papel, que o guardou religiosamente, Ainda tem o tem original a e minha- tudo. Tem o original ali. Como é que reagiu quando viu isso? Ui, isto aqui e morando eu em Vila do Conde. Isto nem Falou com alguém? Ai, falei isto aqui. Eu não lembro. Não vale a pena estar a dizer, porque senão meus filhos amanhã Ela está. vão matar. Não, mas discutiu com alguém ou só disse umas verdades? Só disse umas E verdades. quais são as aqui, verdades que se diz nessa altura? Não, a gente não pode dizer agora aqui. Não se pode dizer, Não. pronto. Eu no fim da gravação ponho pi, pi. Se calhar ficava um pi longo, não era sempre? Olha, Dona Rosália, ainda Mas outra isso questão. também era noutros tempos que a gente tinha mais fibra e mais coisa. Agora já estamos Mais calmas. A experiência também nos dá essa calma, não é? À medida que o tempo vai andando, vamos sendo mais calmos. Mas, ó, Dona Rosália, e quando vê alguém, um jovem ou menos jovem, no estádio, quando está a ver, disse há pouco que vê a televisão, os jogos de futebol, quando vê alguém frenético, o que é que sente? Apetece-lhe ir lá para o meio? Recorda-se do tempo em que lá estava nas bancadas? Não, porque eu estou sozinha. Eu vivo sozinho. O meu marido faleceu. Tenho 2 filhos, cada um está casado, tenho seu apartamento. E eu vivo sozinha num apartamento. E ele, quer dizer, estou sozinha, manifesto-me. Se for do Bardim, isso aí eu bato palmas, ou do Portugal, ou qualquer coisa. Agora, se for dos outros, beijo. Por exemplo, gosto muito de ver um jogo do Real Madrid, gosto muito de ver o jogo do Benfica, do Porto, mas já não, para mim não. Já não dói lá no coração. A mim não é? não me dá nada. Agora, se for do Bardim, quando o Bardim ganhou, jogava na primeira divisão. Mas me foi a última vez, foi em setembro. O meu filho estava de férias, eu não tinha que fazer comer porque eu dou de comer aos meus filhos ao domingo, eles vêm comer à minha casa. E eu estava um dia de calor, ainda era setembro. E por baixo do meu apartamento tenho um takeaway. E estava uma fila enorme para ir buscar comer. O Bardim marcou um golo e eu levanto-me do caso, vai! E eu comecei a gritar. E as senhoras em baixo, ai, a velhota está toda. E é em Vila do Conde. É em Vila do Conde. E como é que reagiu quando disseram que a velhota estava tola? Não disse nada. Não? Fiz Queria conta que o Bardim que- Não, não é comigo. Porque nós queríamos que o Bardim ganhe. Se nos chamamos Se isto estiver fechado, eu digo, vou contar outra. Mas é de conta. Então a gente fecha. A gente fecha. Esta não pode contar. Depois cortamos. Conte lá. Mas não conto nada, que depois os meus filhos. Não, conte, mas se tiver outra coisa a gente põe aí um travão. Conte lá. Fique lá à vontade. Conte lá. É uma memória que fica para nós. Foi uma vez. Eu estava a ver o futebol um domingo à tarde. Estava sozinho em casa. E estava o Rio Ave a jogar em casa. E eu ouvia, estava a ouvir o Bardim e faziam o favor
que não sei a quem, também lhe dá o resultado do Rio Ave. E eu sei que o Rio Ave está a perder 2-0. E a minha casa fica mesmo em frente ao McDonald's. Sim. E dali do lado do metro vinha um senhor com o cascolo do Rio Ave, acho que assim, coisa, e com uma camisola ou com uma bandeira, qualquer coisa. E eu fui para a minha marquise. Tinha a marquise aberta e tinha uma passadeira mesmo em frente à minha marquise. E ele atravessa na passadeira e eu disse: estás para o mesmo jeito. E ele passa para o passeio e eu disse: ouve lá, bota essa merda fora. Mas disse outra coisa: esta merda fora. E o homem olha para cima. E eu abaixei-me. Tinha um murinho, o coisinho abaixei-me. E o homem: a sua filha. O homem armou um barulho e eu andei de gatas em casa para fugir, para o homem não me ver. E ele não descobriu quem foi? Não descobriu, ele sabia que saiu dali. Mas não fez mais dessas, fez só essa. Não, resolvi. Era quando os meus filhos souberam. Muito bem, vamos, deixe-me ir ainda ali também mas pelo amor de Deus. Mas aquela já está, deixa lá, isto é assim. O que interessa é bom. O Herman faz coisas piores e está na televisão, portanto não se preocupe. Vão matá-lo. Deixe-me ir ali também à Dona Maria Augusta sobre as questões do Varzim, diga. Eu vou contar esta que foi Varzim e Rio Ave. E eu e o meu marido chegámos tarde ao campo. E nós costumamos ir para o topo lá para cima, para a bancada que está virada para o desportivo. Da parte sul. Sim. E o meu marido jogou 6 anos, foi guarda-redes do Rio Ave. 6 anos. E também jogou no Varzim. Mas ele não gosta também do Rio Ave. Jogou mais tempo no Rio Ave do que jogou no Varzim. E ele é conhecido ali em Vila do Conde, aqueles Barretos, do Félix, isso aqui. E aqueles senhores chegaram, cumprimentaram, então, graça, e tal, tudo bem. Sentaram-se à beira dele. Mas eu nem estava doente, perdida, que eu estava, mas estava a perder, no 0. E eu que estava ao lado do meu marido era assim: a tua mulher está muito doente. E eu disse: não. E eu: e porque assim? E estava à minha frente mais para aí uns 2 ou 3, mas quando foi. Eu jogava com o que estava à minha frente, que era barzinista. A cara dele, para mim, ele era barzinho. Quando marca o segundo gol do Rio Ave, o homem. Ai! E eu fiquei doente, vou assim aos ombros do. Vais embora, quero ver o futebol. Pois é, e fora da minha frente, que eu não quero que ninguém. Não quero, eu julguei que você quer dizer lá, minha senhora. A senhora, quer dizer, se o barzinho marcasse, manifestava-se. Eu não ia proibi-la se manifestar. Eu disse: mas eu estou no meu campo, estou aqui no barzinho. Você sai da minha frente. O homem levantou-se sorrateirinho. O amigo do meu marido diz ele: oh Graça, és muito boa pessoa, mas eu vou embora porque o Rio Ave vai marcar mais 2 golos e não é 4-0. E eu vá desgraçado, 30 cais o corra desgraçado. Eu nem devia falar para essa gente. Eu virava logo de nada, não podia. Não... Muito bem, estamos a chegar ao fim. Eu vou pedir às senhoras que preparem o cântico de há bocadinho. Vamos encerrar com o cântico que vocês cantavam no vosso tempo, sim. Mas a dona Emília ainda gostava. Tem alguma história, assim como estas senhoras? Mais forte, menos forte? Não tenho, porque pronto, quem me conhece já sabe que eu sou um bocadinho diferente. E, portanto, embora sinta e tal, mas não. Olha, mais calma. Esta senhora é diferente de mim e eu sou diferente desta somos senhora. todos, claro. somos todos, diferentes, não somos todos iguais. E eu tenho o meu tempo. Bem, somos todos diferentes e todos E iguais. esta senhora, a dona Rosália, tem o tempo dela porque a família é o pai, que é o senhor Lima Pereira, falecido. Era um senhor que era doente, não era doente, ele era fanático. Para ele o barzinho quando ele morreu e a minha juntos reunimos-nos todos passado um tempo e a minha mãe abriu o cofre e tinha lá uma dívida do barzinho. Não digo quanto, que não vale a pena até a dizer, mas era uma dívida ainda acentuada. E nós todos, como a mãe, rasguei isso, acabou. Depois foram dizer ao Varzim?
Fomos. Quem era o presidente na altura? Não sei. Ainda E é. no- Foi, o meu pai morreu em 81. Eu, se Manuel Vaz, se calhar. se tivesse Se calhar Manuel aqui Vaz. o livro do O Barzinho, Manuel Vaz ou o Luís Marques? eu vi. Depois eles ficou sócio honorário, fizeram uma homenagem lá, que ainda tem lá no jazigo a placa lá na parede do jazigo. E pronto, o meu pai dava tudo que fosse preciso para o Barzinho. A primeira bancada, quem fez a primeira bancada do Barzinho, a cobertura da primeira bancada, foi o meu pai. O meu pai, tudo o que fosse preciso para o Barzinho era. Como havia esse sangue quente estava sobre o tudo Barzinho, a ali, senhora também tudo. acabou por Estava tudo ali. apanhar um bocadinho do sangue e andou. Aquilo era uma. Fazia ferver, já de pequeno já se. Muito bem, vamos então concluir com os cânticos que vocês. Diga. Eu ia dizer outra Diga, coisa, diga. Mas não grave isto. Não, diga. Mas diga. Diga, está a gravar, mas diga. Diga. É que há um locutor que vocês conhecem, o Ricardo Pateiro, Sei. é amigo do meu filho e é meu amigo. E ele tem a mania de dizer Porto, 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 toda a nossa glória, não é? Mas eu já lhe disse a ele que isso aí tem patente registada. Isso é Barzinho, Barzinho, Barzinho. Quando o Barzinho subiu à primeira divisão, era a canção do Barzinho. Barzinho, 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 és a nossa glória. Dá-nos neste dia mais uma alegria, mais uma E vitória. conseguem cantar isso com o som de um cântico? Vamos lá então, para fecharmos o programa em beleza. 1, 2, 3. Barzinho, 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 és a nossa glória. Dá-nos neste dia mais uma alegria, mais uma vitória. Muito bem. Minhas senhoras, obrigado por terem vindo. Viva o Barzinho, viva a Póvoa. Recordo que estivemos à conversa com 3 senhoras que vão ser homenageadas, 2 com 50 anos de sócios do Barzinho, Maria Rosália Lima Pereira e também a Maria Emília Oliveira, e uma com 25 anos, Maria Augusta Graça. O programa Praça do Almada termina aqui, voltamos na próxima semana. Pode ver-nos sempre na Onda Viva TV, a partir de amanhã. Basta aceder ao site radioondaviva.pt, depois clicar em Onda Viva TV e o vídeo está disponível, assim como os restantes programas que fizemos até hoje do Praça do Almada. Também pode lá ver os resumos dos jogos do Varzim. Por falar em Varzim, amanhã, no domingo, vamos transmitir também na Onda Viva TV, na rádio fazemos o relato, e na Onda Viva TV vamos transmitir de Famalicão o jogo Famalicão-Varzim. Assista tudo aqui na Onda Viva. Despeço o Otávio Correia e o Vítor Silva. Até à semana, se Deus quiser.